Confiem no Senhor e apoiem-se em seu Deus. Para mim, esse trechinho resume bem o espírito dessa nossa leitura de hoje, o conteúdo geral dessa nossa leitura. Hoje nós lemos o texto do profeta Isaías, do capítulo 49 ao capítulo 51. Um texto que nos conclama a confiarmos em Deus, ainda que estejamos passando por uma fase de escuridão, ainda que não enxerguemos a luz raiar. Mas confiar no Senhor é o bastante, deve ser o bastante. Aquele que teme o Senhor deve entender que a sua confiança nele, sua dependência dele, é a sua maior força. Ele não deve se deixar abalar pelos opositores, pela oposição que eles fazem, pelo julgamento que eles tecem ou não sobre o seu trabalho. Se trabalha para o Senhor, se tem confiado, dependido do Senhor, buscado a justiça do Senhor, então entreguemos o resto para Ele, entreguemos os resultados nas mãos do Senhor. Nos basta confiar e depender e nos apoiarmos no nosso Deus. Isso é o melhor que nós podemos fazer. É para isso que o Senhor nos chama nessa jornada de dependência dEle. E é sobre isso que o profeta Isaías escreve em diversos contextos, por diversas perspectivas, ao longo da nossa leitura. Eu quero começar essa reflexão destacando dois versos que estão no centro dessa leitura, capítulo 50, verso 10 e o verso 11, quando o texto diz assim: Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a seu servo? Se vocês caminham na escuridão, sem um raio de luz sequer, confiem no Senhor e apoiem-se em seu Deus. Mas tenham cuidado, vocês que vivem em sua própria luz, se aquecem em seu próprio fogo, essa é a recompensa que receberão de mim. Em breve, cairão em grande tormento. Aqui, o profeta traz uma palavra dizendo, olha, aqueles que temem ao Senhor, você que teme ao Senhor, que obedece ao seu servo, e aqui ele está fazendo menção ao Messias que viria, a Jesus Cristo. Se você teme ao Senhor e obedece a Jesus, se você talvez esteja passando por um caminho de escuridão, sem um raio de luz sequer, confie no Senhor, apoie-se em seu Deus. Mas você que vive pela sua luz própria, que se aquece com seu próprio fogo, você que não quer saber de Deus, você que se basta, que busca apenas a si mesmo, sua própria força, seu próprio desejo, a recompensa que você vai receber é que em breve você cairá num grande tormento. Aqui nós temos, a partir do capítulo 49, o profeta Isaías volta a trazer menções ao servo do Senhor. Como nós vimos e comentamos na nossa leitura do capítulo 42, quando Isaías vai trazer essa imagem do servo do Senhor, que será mais à frente tratado como o servo sofredor também, nós vemos que ele está se referindo ao Messias, a Jesus, o Messias que viria para trazer salvação não somente a Israel, mas a todas as nações, que viria para fazer um trabalho muito mais do que a mera restauração do reino, mas que viria trazer salvação a todo aquele que cresce em seu nome. E nós vemos aqui novamente no capítulo 49, também aqui no capítulo 50, essa menção ao servo do Senhor, esse que viria enviado por ele para cumprir o seu propósito. E é interessante que no capítulo 49, ele começa dizendo assim, olha, no verso 3, ele me disse, você é meu servo Israel e me trará glória. E respondi, aqui respondeu esse servo do Senhor respondendo, mas meu trabalho me parece tão inútil, esforcei-me em vão, sem propósito algum, no entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor, confio que Deus me recompensará. Agora fala o Senhor, aquele que no ventre me formou para ser seu servo, que me encarregou de trazer Israel de volta para ele, o Senhor me honrou, meu Deus me fortaleceu, e ele diz, você fará mais do que restaurar o povo de Israel para mim. Eu o farei luz para os gentios, e você levará minha salvação aos confins da terra. O Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, diz àquele que é desprezado e rejeitado pelas nações, reis se levantarão quando você passar, príncipes se curvarão até o chão por causa do Senhor que é fiel, por causa do Santo de Israel que o escolheu. E aqui nesse trecho em que o profeta fala sobre Jesus, sobre o Messias, é interessante que a gente tem esse diálogo em que esse servo do Senhor diz, olha, mas parece que o meu trabalho é inútil, parece que eu me esforcei tanto, sem nenhum propósito, fazendo menção ao fato de que o Messias, sim, ele seria rejeitado pelos seus, ele encontraria muita oposição, e talvez aos olhos do seu povo, esse trabalho pareceria inútil.
Mas o Senhor responde, o Senhor diz, você vai fazer muito mais do que simplesmente restaurar o povo de Israel. Você vai trazer os gentios, vai ser luz para os gentios, vai levar salvação até os confins da terra. E essa foi sim a grande missão cumprida por Jesus, cumprida pelo Messias. Ainda que talvez aos olhos daquelas pessoas ao redor, sua missão pudesse ter sido não tão bem sucedida, tivesse sido meio sem propósito, ele entrega nas mãos do Senhor o resultado. E ele contempla o fato de que a sua missão foi muito além do que simplesmente restaurar a nação de Israel, mas foi de levar salvação a todo o mundo. Quando a gente pula lá para o capítulo 51, o último capítulo, nós temos mais uma menção dessa de confiança. Capítulo 51, verso 7, verso 8. Não se assustem com o desprezo das pessoas, não temam os insultos, pois a traça os comerá como se fossem uma roupa, o verme os devorará como se fossem lã. Minha justiça, porém, durará para sempre, minha salvação continuará de geração em geração. Saltando para o verso 12, sim, eu sou quem os consola, por que então temem simples mortais? Viverão com medo de opressores humanos. Agora, voltando a falar sobre esse chamado para confiar no Senhor, ele vai dizer, olha, vocês vão temer os insultos, vão se deixar abalar pelos insultos desses que são humanos, que são limitados, esses que vão ser comidos pelos vermes, que vão ser devorados pela traça. Não se deixem intimidar por esses que são meros opressores humanos. Confie no Senhor. Confie no Senhor é uma expressão constante nesses capítulos, nessa nossa leitura de hoje. Para além do medo e da insegurança que possa surgir diante da opressão dos humanos, o Senhor nos desafia, diante dessa leitura, a confiarmos no Senhor, a dependermos dele e a saber que para aqueles que dependem do Senhor, que confiam no seu Deus, que temem e que obedecem ao seu servo, ele é o bastante. Ele é o bastante. Ainda que em algum momento você esteja passando por um caminho de tanta escuridão que parece não haver nenhum raio de luz sequer, confie no Senhor e apoie-se no seu Deus. Eu sei que você, assim como eu já passei e passo eventualmente por momentos assim, passamos por circunstâncias em que parece que toda a dedicação e todo o empenho do trabalho não parece estar apresentando o resultado desejado, o resultado proporcional àquele trabalho, àquele esforço. Parece que o trabalho de se dedicar ao serviço do Senhor não é tão recompensado quanto nós gostaríamos de ver. Mas essa é a questão. O Senhor nos conclama a entender que o resultado nós devemos deixar nas mãos dele. Assim como nesse capítulo 49, né, diante dessa imagem do servo do Senhor, dizendo que o seu trabalho parece inútil, o próprio servo diz, no entanto, eu deixo tudo nas mãos do Senhor. Eu confio que ele me recompensará. A nossa recompensa realmente vem do Senhor. Nossa recompensa não virá das pessoas, não virá da aclamação, dos votos de louvor pelo trabalho que realizamos. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, aquele que se propõe a fazer o trabalho do Senhor, com fidelidade ao Senhor, o que ele vai encontrar desse mundo que não quer saber de Deus é desprezo, é crítica. Por isso, aquele que teme o Senhor, que obedece ao Senhor, deve colocar nele a sua confiança, deve depender dele nessa sua jornada e buscar no Senhor a sua realização. Por isso, nessa reflexão de hoje, confie no Senhor, apoie-se em Deus. Ainda que você venha passar por momentos difíceis, lembre-se de confiar no Senhor. Ele basta, Ele é o suficiente. Não nos deixemos intimidar pelos insultos, por aqueles que se levantam, os insultos daqueles que nada podem fazer, daqueles que são limitados à sua própria mortalidade, nada são. Diante da aprovação, diante do apoio, da força daquele que é vida, daquele que é eterno, que sempre reinou, que sempre reinará, e o único que pode de fato nos recompensar pelo nosso trabalho. Permaneça firme no Senhor, servindo a Ele com toda a convicção do seu coração, que Ele nos seja o bastante, assim como foi
para Jesus. Jesus, esse servo do Senhor, esse servo dedicado, esse servo sofredor, nos deu o maior exemplo de todos. Ao ser fiel ao seu trabalho, ao ministério que o Senhor lhe deu para realizar, mesmo diante da oposição, mesmo diante da perseguição, ele foi fiel até o fim e deixou os resultados com o Senhor. A recompensa dele veio do Pai. Que nós possamos, que nós sejamos capazes também de fazer o mesmo, de sermos fiéis ao nosso Senhor, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, o nosso Salvador, cumprindo seu propósito a cada dia, temendo o Senhor, obedecendo ao nosso Jesus e confiando que nele nós temos o apoio necessário para passar pelos momentos difíceis. Quando parecer que não há um raio de luz sequer, que nos lembramos de Jesus e lembramos que ele é o bastante. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Clica na setinha, compartilha essa reflexão com um amigo, com um familiar que possa ser abençoado por essa palavra de confiança, de ânimo no Senhor. Vamos juntos lendo, aprendendo cada vez mais do contexto do profeta Isaías. E volta amanhã, volta porque a gente segue com a leitura. Agora nos capítulos 52 e 53, capítulos que fazem menção direta e clara a muitos aspectos sobre esse servo sofredor, sobre profecias de Isaías, sobre o Messias, sobre Jesus, e a gente vai dar uma destrinchada nisso amanhã na nossa reflexão. Então, até, que Deus te abençoe.